Boa noite a todos. Agradeço a direção do GEIC por me convidar para fazer uma palestra, conversarmos um pouco da doutrina espírita, né? Essa doutrina maravilhosa que nos consola, nos fortalece e nos dá as condições para nós entendermos o porquê da nossa vida, algumas situações difíceis pelas quais nós passamos. E o nosso tema de hoje é um tema um pouco difícil de se comentar, sabe? Então, existem várias ideias a respeito desse tema, então nós vamos trazer à luz a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos fala a respeito desse assunto. Nós vamos conversar sobre homossexualidade e cirurgia de mudança de sexo, à luz da doutrina espírita. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos têm sexo? E os espíritos superiores dizem: os espíritos, em sua essência, é assexuado, não tem sexo. Ele vai adquirir o sexo a partir do momento em que ele começa a reencarnar. Então, como eles dizem, tem sexo, mas não como nós entendemos, porque nós entendemos o sexo como, no caso, encarnado, físico, homem, mulher, masculino e feminino, e entendemos o sexo somente, no caso, no conceito de procriação ou relação sexual. Os espíritos dizem que não é bem por aí. No mundo espiritual, o espírito tem sexo. Então, o corpo espiritual ele é feminino ou é masculino, é de acordo com a vontade do espírito. Então, nós, espíritos, nós reencarnamos muitas vezes, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino. E o uso que nós fazemos desse corpo, às vezes nós vamos trazendo muitas tendências, porque usamos esse corpo, às vezes, de forma incorretas para nós. Porque durante a encarnação, o sexo lhe proporciona prazer, mas também tem que ter uma certa responsabilidade. E no passado nós não tínhamos essa responsabilidade. Usávamos o sexo, muitas criaturas usavam o sexo, simplesmente para iludir, para conseguir algumas coisas, né, tanto masculino como feminino, para poder, de certa forma, estar tendo alguma vantagem. A maioria dos espíritos, nós tivemos muitas encarnações. Então, muitas vezes, reencarnamos um determinado sexo, por exemplo, reencarnamos um sexo feminino durante várias e várias encarnações. Então, eu adquiro todas as tendências, todas as vontades, todos os sentimentos femininos, quando eu estou encarnado. E no mundo espiritual, eu levo comigo essas sensações, eu levo comigo toda essa tendência feminina. E vou, de certa forma, criar o meu corpo espiritual na forma feminina. Ou masculino, se eu vivo um tempo no corpo masculino também. Só que nós, como espírito, nós estamos constantemente aprendendo. Nós precisamos passar por todas as experiências. Então eu preciso, ora, nascer no corpo feminino e ora, nascer no corpo masculino, para eu conhecer as necessidades dos dois sexos, tanto do masculino como do feminino. Porque se eu fosse somente mulher, eu só vou saber, eu só vou sentir o que sente uma mulher, eu não sei o que sente um homem. Se eu sou somente reencarno como homem, eu só vou ter as sensações, os sentimentos de um homem, eu não vou saber o que sente uma mulher. Então nós precisamos estar constantemente, reencarnamos muitas vezes num corpo masculino ou num feminino, adquirimos todas essas compreensões, sensações que o corpo passa, ou seja, o feminino, a sensibilidade, o carinho, a maternidade, essas coisas que o corpo feminino proporciona àquele espírito que está reencarnando no corpo feminino. No corpo masculino vai ser o que? Mais a razão, mais aquela coisa do homem mesmo. Então, no mundo espiritual vai chegar um momento em que eu preciso reencarnar no sexo oposto. Agora, se eu usei de forma incorreta isso em outras existências, tenho isso muito arraigado em mim, quando eu reencarno eu tenho uma certa dificuldade, porque o que é masculino, o que é feminino, é o espírito, não é o corpo. O corpo é proporcionado para nós e nós, através das nossas vivências, vamos adquirindo todas essas sensações. Então, na vida espiritual, cada espírito será definido com as qualidades predominantes, né, do seu corpo mental. Ou seja, é a mente que faz. Então, no mundo espiritual existe homem e existe mulher? Existe o masculino e o feminino no mundo espiritual. No mundo espiritual, os espíritos namoram? Namoram. Se casam. Só que no mundo espiritual não existe o ato sexual. Os espíritos falam que o que aproxima esses dois espíritos
é a afinidade, é o amor que atrai essas duas criaturas do mundo espiritual. Então, no livro Nosso Lar, o Lísias, que era o companheiro de André Luiz, ele também ficou noivo, né, ia se casar no mundo espiritual, porque ele estava no corpo masculino, ele se sentia masculino e ela se sentia feminino. Né? Então, tudo isso, a gente vai entender que a nossa vida aqui é uma cópia da vida espiritual. Só que como nós usamos de forma equivocada esse sexo numa outra existência, e nós reencarnamos num sexo oposto, às vezes nós temos dificuldades de compreender, porque todas as sensações que nós trazemos, todas as vontades que nós trazemos, é daquele sexo que nós vivíamos de forma equivocada no passado. Ou seja, eu fui no passado mulher, das encarnações como mulher, usei equivocadamente esse sexo somente para ter proveitos próprios, ou seja, destruir famílias, criar uma série de dificuldades para os espíritos, pensando única e exclusivamente no meu estar e na minha felicidade. No mundo espiritual eu chego à conclusão, peraí, eu preciso respeitar o masculino também. Eu preciso saber o que sente uma pessoa no corpo masculino para eu começar a respeitá-lo. Então eu planejo a minha reencarnação. Muitas existências no corpo feminino, tenho todas as tendências, todas as sensações femininas, mas eu preciso nascer num corpo masculino para saber o que sentem uma pessoa, um espírito num corpo masculino. Eu reencarno nesse corpo masculino. Chegando aqui, reencarnando, nós falamos, o sexo está na mente, a mente é o espírito. Chegando aqui, o espírito tem ainda todas aquelas tendências femininas de outras existências, do seu passado. E aí ele começa a ter um certo conflito, porque ele não vai sentir a aproximação, ele não vai sentir atração por uma pessoa do sexo oposto. Por exemplo, eu reencarnei como homem, só que eu trago todas as tendências femininas ainda. Eu não vou ter atração por uma mulher, eu vou ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, porque eu ainda trago em mim aquelas tendências muito femininas do passado. E aí isso cria uma certa dificuldade para mim. Então os Espíritos vêm nos mostrar que essas situações todos nós passamos. Os Espíritos dizem para Kardec, e alguns Espíritos, André Luiz principalmente, que fala muito, nós trazemos as duas polaridades, masculina e feminina. Nós vamos trazer em condição mais forte aquela com a qual nós ainda temos muita afinidade, que seria ou masculino ou feminino. Então eu venho como homem, não tenho atração por um outro homem, porque em mim é tudo, todas as minhas tendências, todas as minhas vontades são femininas. Se eu sou uma mulher e reencarno num corpo, ou inverso, quer dizer, se eu sou um homem, se eu sou um homem, encarno num corpo masculino, feminino, reencarno num corpo feminino, eu vou ter todas as sensações masculinas. Não vou ter atração por uma mulher, vou ter atração por um homem ou por uma mulher, dependendo da polaridade que eu vi. Né? Tá dando para entender? Então, isso tudo está no Espírito. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que o que faz o sexo não é um ato sexual em si. E nós, encarnados, nós atribuímos o sexo à relação sexual. A um homem e uma mulher se casando, se relacionando, tendo relações sexuais. Então, o que o apelo é muito grande são as sensações físicas que o corpo produz. Que o corpo cria para o espírito, e o espírito tendo a tendência inversa, ou seja, se ele é uma mulher tá, com todas as sensações masculinas, ela vai, de certa forma, agir como se fosse masculino, mas nem sempre parte para o lado da homossexualidade. Nós vemos muitas mulheres com trejeitos, tal, parece masculino, parece um homem, mas é uma mulher e age casada com um homem, age normalmente. E vemos o inverso também, homens muito sensíveis, delicados, mas agem como homens e casam com mulheres. Né? Não é, então ele traz toda aquela tendência, mas ele não se deixa ainda se envolver pelas sensações físicas. Agora, muitos de nós, às vezes, nos deixamos envolver por essas sensações. Damos mais valor às sensações que o corpo proporciona do que às sensações que o espírito realmente necessita. Né? Então, o que acontece nessa hora? Tudo que nós vamos querer é sensações físicas, por quê? Porque nós ainda não estamos, de certa forma, entendendo que o nosso objetivo nesse momento é lutar contra as tendências. E não é só no caso de homem, mulher, homossexualismo, não. Em tudo.
Nós trazemos tendências negativas muitas. Seja no vício, seja na forma de ser, de pensar e de agir, trazemos situações, tendências negativas que nós estamos aqui para vencê-las. E a sexualidade é uma delas. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que isso, a relação sexual, quando nós falamos, é uma coisa física. Então, o que acontece? Quem sente o prazer sexual é o corpo. O espírito, ele sente prazer quando ele ama realmente em estar junto daquele ser amado no mundo espiritual. O prazer é estar junto e convivendo junto. Por isso que os espíritos que se afinam, que se amam, se buscam constantemente. E isso acontece até quando encarnados. Então eu reencarnei no corpo masculino com todas as tendências femininas. E de repente aquela que foi foi o meu esposo em outras existências, reencarnou como homem. Eu vou encontrar essa criatura aqui encarnada. E vou sentir uma atração por ele. Por quê? Porque existe amor. Só que se eu não tiver o controle, ele também não, nós acabamos nos envolvendo. Mas isso é físico. Isso não é espiritual. Então o Espírito vem falar, a homossexualidade não é imoral. Imoral é o que nós fazemos em relação à homossexualidade. Então existem criaturas que são homossexuais e levam uma vida regrada, uma vida normal com seu parceiro, ser um homem com seu parceiro, ser uma mulher com seu parceiro, uma vida normal. Sim, se relacionam maritalmente, mas na sua intimidade. Né? Eles não estão agindo contra as leis divinas. Eles estão se relacionando fisicamente, mas são dois espíritos que se amam. Agora, quando nós olhamos para o lado da promiscuidade, aí é uma imoralidade perante o ser encarnado. Aí sim. Então, agora, promíscuo não é só homossexual. Existe muito heterossexual também promíscuo, que está aqui para superar essas tendências negativas que traz. Então, os Espíritos vêm nos mostrar, são irmãos nossos que estão passando por experiências e isso vai servir para eles numa outra existência, superar isso. Reencarnar num corpo oposto, por exemplo, se a mulher vai reencarnar no corpo masculino e conviver bem com esse corpo, vai entender, ter as mesmas sensações e as mesmas emoções que o corpo masculino proporciona para ele entender o que é o ser masculino. E o feminino é a mesma coisa. Vai reencarnar no corpo, o masculino é a mesma coisa, vai reencarnar no corpo feminino para entender o que sente uma mulher, para respeitar as mulheres, coisa que até uns anos atrás não acontecia. Por quê? Porque nós ainda achamos que por ser homem é superior ou coisa parecida, achávamos, né? Era superior. E a doutrina vem nos mostrar que nós somos todos espíritos assexuados, que estamos trabalhando para a nossa evolução. Então a doutrina espírita vem nos mostrar a homossexualidade não como algo que vai levar a pessoa a incorrer em erro. Não. Se ela leva a sua vida afetiva, com ser do mesmo companheiro ou companheira do mesmo sexo, naturalmente, faz os seus relacionamentos na sua privacidade, sem que ninguém fique sabendo de nada, normal. Agora, isso também é do hétero, né? Se ele faz tudo normalmente, o que acontece, ninguém vai questionar o que o hétero faz na sua intimidade. Então não é por que questionar o que um homo faz também na sua intimidade. É respeitá-los. Agora nós precisamos entender como fazer isso. Eles precisam entender que, alguns, claro, né? Que a vida, se levar uma vida desregrada, isso vai trazer consequências espirituais para eles. Então, imoral não é a homossexualidade em si. Imoral é o que nós fazemos dela, com a nossa sexualidade, seja homossexual ou seja heterossexual. Aí então nós vamos começar a entender que isso são situações, são experiências que cada espírito está passando para crescer e para evoluir. Todos nós já passamos por várias situações diferentes e estamos sempre, de certa forma, vencendo as nossas tendências, aquelas coisas que nós trazemos que precisamos vencer em nós. A homossexualidade é uma delas. Os Espíritos não dizem, não é errado, não é pecado, como algumas religiões tradicionais colocam, achando que são criaturas, são párias da sociedade, são criaturas que não merecem respeito. Merecem respeito, merecem a nossa consideração, e são pessoas que amáveis, pessoas boas, muitos deles, só que a sociedade, a cultura que nós trazemos, faz com que nós distorcemos essas coisas.
Então é olhar esse ser como seres iguais e não acharmos que são diferentes de nós pela sua opção sexual na matéria. É isso que a gente tem que entender. É no corpo encarnado, na carne que nos faz com que as pessoas incorram em erros. Porque quando estamos no mundo espiritual, nós vamos nos relacionar normalmente. Ora, nós pensamos às vezes, né? Olha, como é que pode um homem amar um homem? Oh, meu Deus do céu, eu não amo meu filho. Eu não me relaciono com ele, mas eu amo. Tenho todo o sentimento de amor para com meu filho. Ou uma mãe com a filha. É o amor que junta as criaturas. Não é o corpo. O corpo é uma vestimenta que nós estamos tendo momentaneamente e que vai nos dar oportunidade para nós, de certa forma, superarmos muitas deficiências que nós trazemos. E uma delas, o que é? O exagero na sexualidade. Coisa que nós fizemos no passado. Ou exploramos, ou fizemos pessoas sofrerem porque nós queríamos tirar proveito e usamos o quê? A sensualidade para envolver as pessoas. Infelizmente, isso ainda até hoje acontece. Nós vemos pessoas usando a sua sexualidade para ter algum tipo de lucro ou coisa parecida. É verdade? Mas isso tudo, para quê? Para que nós possamos entender que a sexualidade, ela nos foi dada por Deus, quando encarnados, para procriarmos. E sentirmos prazer com isso. Se nós não sentíssemos prazer, nós não teríamos a mínima vontade. Imagine nós se o sexo fosse uma coisa ruim, desagradável. Ninguém ia ter filho, porque ninguém ia querer saber de se relacionar com o outro. É verdade? Então, Deus proporciona isso para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Nós que às vezes interpretamos de forma equivocada, né? Então, é entendermos, no mundo espiritual, os espíritos têm um corpo, masculino ou feminino. Os espíritos se relacionam maritalmente, só não tem relação sexual, porque não, o corpo espiritual não tem essas necessidades que tem esse apelo. É o corpo físico, que faz com que as pessoas se procuram mais por prazer do que por amor. No mundo espiritual, nós nos relacionamos por amor e reencarnamos para aprender a agir dessa forma quando encarnados. Então, essas criaturas que se deixam levar, muitas delas agem naturalmente, levam a sua vida regularmente, uma vida regrada, e não estão correndo em erro. Não é pecado, não é imoral perante as leis de Deus. Imoral, como nós falamos, é o que a pessoa faz com as suas atitudes. Isso sim pode causar imoralidade perante também o nosso conceito aqui. E perante as leis divinas, é claro. Quando nós incorremos contra as leis divinas, nós estamos, de certa forma, fazendo coisas erradas. Então, tudo isso, para nós entendermos, primeiramente, que são atitudes dessas criaturas naturais, porque isso está na mente, está no espírito, essa sensação, esse apelo está no espírito, porque a criatura se sente naquele sexo. Ou seja, eu reencarnei como um homem, mas eu me sinto uma mulher, eu não me sinto um corpo masculino, eu não sinto prazer nenhum em ter esse corpo, eu quero ser uma mulher. O que eu vou fazer com isso? Ou eu vou conviver com isso, tentar conviver da melhor maneira possível, mesmo que eu me relacione com uma pessoa do mesmo sexo, ou alguns partem para a cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, muitas pessoas veem de diversas formas, né? Então, na doutrina espírita, nós já ouvimos falar, vai reencarnar tudo complicado por causa que fez isso, que fez aquilo. Os espíritos falam, não é bem por aí. Eu reencarnei, de certa forma, sou um homem, me sinto uma mulher, eu quero me transformar numa mulher, então eu vou fazer a cirurgia espiritual. Vou fazer a cirurgia espiritual, mas não serei feliz porque eu não terei ainda as sensações que o corpo feminino proporciona ao espírito. Né? Vou ter as minhas dificuldades, vou sofrer por causa disso, porque não vou, se eu sou uma mulher, reencarnei que era um corpo masculino, não vou poder procriar. Se eu sou um homem, reencarno num corpo feminino, eu não vou poder gestar um filho. Então isso gera um certo conflito na criatura também, isso traz muita dor, porque ele sabe, né, que está com o corpo, fez a cirurgia, mas não é uma mulher, porque o seu organismo não lhe proporciona isso. Ou se é uma mulher que se transformou num homem, sabe também que não vai conseguir, né, ser como um corpo masculino, porque o organismo não lhe proporciona isso. Já traz uma certa frustração, traz nessa existência, mesmo fazendo tudo que foi essa cirurgia que faz, traz essa frustração. E muitas pessoas perguntam, tá bom,
Como é que vai ser isso no mundo espiritual? Aí as coisas complicam, porque uns já acham que a pessoa vai chegar a reencarnar, se ela não tirou o corpo, ou tirou alguma coisa, então ela vai reencarnar, de certa forma, faltando órgãos. Não. Vamos reencarnar naturalmente. Eu fiz a minha cirurgia, era um homem, fiz a minha cirurgia e me transformei numa mulher. Tive uma vida como se fosse uma mulher. Vou desencarnar, vou chegar no mundo espiritual com todos os órgãos, mesmo que se eu partei. Vou chegar com eles no mundo espiritual. E na hora de reencarnar, eu não vou reencarnar sem o órgão. Eu vou reencarnar normalmente. Só que terei algumas sequelas, porque eu, de certa forma, lesei o meu corpo físico na reencarnação quando eu fiz a cirurgia. Então eu virei, se eu era um homem e quis fazer cirurgia para me transformar numa mulher, vou reencarnar novamente num corpo masculino para ter a oportunidade de estar superando aquela minha tendência. Vou estar num corpo masculino. E nesse corpo masculino, poderei estar até agindo como um homem, realmente me relacionando com uma mulher, me casando. Mas poderei ter algumas dificuldades. Poderei ter uma dificuldade de ereção, porque eu lesei o meu órgão. Poderei ter uma dificuldade para engravidar a minha companheira, porque eu lesei esse órgão em outras existências. Então, não é que a pessoa vai reencarnar mutilada, sem o órgão, né, ou completamente diferente. Não, vai reencarnar naturalmente, só que vai ter algumas sequelas, porque ela, de certa forma, criou essas sequelas para ela em existência passada. Se é uma mulher que reencarnou e fez a cirurgia para se transformar num homem, ela também tirou alguns órgãos. Então ela vai reencarnar como mulher, mas vai ser aquela mulher que talvez terá dificuldades. Não vamos generalizar, dizer que tudo é por causa disso, tá, gente? Eu estou dando um exemplo, tá? Não vai dizer, então, talvez ela vai ser aquela mulher que não vai ter possibilidade, às vezes, de engravidar ou de amamentar o próprio filho, porque em vidas passadas ela tirou os seios. Então vai ter essas dificuldades. Aquelas mulheres, mas não vamos generalizar, mas aquelas mulheres que nascem barba e bigode, né, que ficam bravas por causa disso, barba, bigode, não sou uma mulher. Por quê? Porque talvez no passado tomou muito hormônio, tomou muita coisa para poder os pelos crescerem, os cabelos, barba, bigode, essas coisas. Então isso não é coisa de dizer que é coisas de dificuldade para nós. São coisas que as criaturas vêm e acabam nessa existência passando por essa situação devido a atitudes que têm em vidas anteriores, devido às suas atitudes, ou seja, fazer esse tipo de cirurgia. Mas não que os espíritos condenam, não que alguém condena, não. Essa criatura vai chegar no mundo espiritual e vai perceber que ela precisa reencarnar e vencer aquela tendência que ela traz. Né? Como nós falamos, pode ser qualquer tipo de tendência, tá, gente? É que nós estamos falando de homossexualidade. Então, ela vai ter que vencer isso, ela vai reencarnar novamente no corpo masculino, se for uma mulher e traz a tendência feminina. Terá ainda esse apelo para feminino, mas ela vai começar a lutar para isso. É a mesma coisa o homem, ele vai reencarnar no corpo masculino, quer dizer, vai reencarnar no corpo feminino, vai ter todas as necessidades, entre aspas, que um corpo masculino proporciona para o espírito, e vai às vezes lutar contra isso e vai superando. Então, isso que falam, são tudo experiências pelas quais nós estamos passando. Né? Então, por que devemos olhar essas criaturas de formas diferentes? Não são diferentes. Nós já passamos por situações semelhantes, talvez não na relação em sexualidade, mas em outras situações, com outros tipos de tendências, e estamos sempre lutando contra isso. Então, a gente fala, precisamos olhar essas criaturas com amor, compreensão e carinho, porque sofrem, porque como nós falamos, né, não é aceito pela sociedade. Por que a sociedade não aceita? Ora, muitos podem dizer, fazem muitas coisas que a gente não concorda, certo, fazem algumas coisas erradas, tentar enfiar a goela abaixo a sua sexualidade, mas não são todos. São alguns que fazem isso e que aparecem, se mostram em televisão, né, e acabam incomodando. Por exemplo, se eu estou no metrô, cheio de gente, eu vejo dois homens ali se agarrando e se beijando, eu não vou gostar. Eu me sinto agredido. Se eu ver duas mulheres se agarrando e se beijando, também não vou gostar. Me sinto agredido. Mas se eu ver um homem ou uma mulher também se agarrando e se beijando, também não vou gostar. Me sinto agredido. Né? Coisas que eles deveriam estar fazendo na sua intimidade, que estão fazendo em público.
Essa compreensão precisamos conversar e ir passando para essas criaturas, mas não da forma agressiva como nós vemos as pessoas falarem, da forma de deboche. Não tem nada de errado. É o espírito que está se manifestando num corpo e às vezes o corpo não é aquele que o espírito desejava naquele momento. Mas isso vai aos poucos superando isso. Então, é olharmos essas criaturas e ver que são companheiros nossos que estão também na sua jornada evolutiva, estão lutando contra algumas situações pelas quais eles não conseguem vencer ainda. Nada, não quer dizer que porque eu fui mulher no passado, hoje eu quero ser mulher, que eu agir errado. Não, mas a tendência feminina é muito forte. Ou a tendência masculina naquele que reencarna num corpo feminino é muito forte. E nós reencarnamos para ir aos poucos superando isso. Porque a sexualidade, como nós falamos, está no espírito, não está no corpo. É que nós vivemos num mundo hoje onde a sensualidade fala muito alto. Né? Nós vemos as pessoas fazendo tudo para chamar a atenção em relação à sensualidade. Vemos homens em academias, musculosos, bonitos, para o corpo chamar a atenção. Vemos mulheres também em academias, musculosas, bonitas, para o corpo chamar a atenção. Usando o corpo para poder chamar a atenção, quando na realidade nós deveríamos usar o quê? As nossas atitudes, os nossos exemplos. Aí podemos ter certeza, quando nós agimos de uma forma correta, quando nós damos o exemplo da honestidade, de fazer as coisas certas, não preciso ser lindo, maravilhoso, mas pode ter certeza que eu vou chamar a atenção. Chico Xavier. Chico Xavier era feinho, né? Mas é um amor de pessoa, quem não ama? Veja, os conceitos que ele nos deixou, tudo que ele nos deixou, que ele mostrava, então todas as pessoas sentiam prazer em estar próximo a ele. Não por causa da aparência, não por causa do físico, por causa do quê? Das suas qualidades. É isso que nós devemos aprender a usar as nossas boas qualidades para estarmos, de certa forma, sendo apreciados por outras pessoas, né? Sendo, de certa forma, sermos respeitados por outras pessoas. Não é o corpo, não é a beleza, porque o corpo ele vai envelhecer. O corpo vai chegar num momento em que não vai ser mais aquele corpo lindo e maravilhoso que nós tínhamos na juventude. E eu vou sofrer por causa disso? Alguns sofrem, né? Mas nós temos que aprender a conviver com isso, porque essa é a tendência. O nosso corpo, ele vai, a partir do momento que nós nascemos, começamos a envelhecer. Ele começa a envelhecer e vai trazer algumas dificuldades. Não vai ser aquele corpo bonito que era na juventude. E nós temos que aprender a lidar com isso. A mesma coisa é a sexualidade. Né? Então, buscarmos nas pessoas as qualidades que ela tem, o que ela tem de bom, o que ela faz de bom, e não olhar a sua opção. Como nós falamos, a opção é física, não é espiritual. Então nós vemos pessoas maravilhosas, pessoas boas, sensíveis, são homossexuais, mas dão exemplos de carinho, de amor para com o seu semelhante, que um hétero às vezes não faz. Né? É isso que nós temos que ver nas pessoas, as qualidades que elas trazem dentro delas, o que elas realmente são, não o que o corpo nos mostra. Né? Então os Espíritos falam, aqui olha tem que ter, né? 45. Eu estou preocupado com isso. Então, é entendermos, gente, que nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. Estamos no mundo para adquirir aprendizados. Todos nós vamos trazer algumas coisas, algumas dificuldades para a nossa vida encarnada. Alguns trazem na área como que eu posso falar? Né, da honestidade, né, aquela pessoa que é desonesta, tem que lutar contra isso. Outros trazem na área da sexualidade. Mas são provas que nós estamos passando para nós, aos poucos, ir crescendo e evoluindo. E todos nós vamos chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Então não é acharmos que aquele que está agindo de uma forma com a qual nós não comportamos, que ele é errado e que Deus vai castigá-los. Deus não castiga ninguém. Deus só nos dá oportunidades. Deus proporciona situações para nós superarmos e vencermos as nossas tendências negativas. Então isso aos poucos nós vamos superando. Então essas criaturas estão tendo dificuldade hoje? Estão. Mas vão superar amanhã. Estão erradas hoje? Poderão estar erradas diante da nossa cultura, a nossa ótica.
Mas será que Deus condena? Não. Por que Deus não condena? Porque ele também é um filho de Deus. Ele também é amado por Deus. E Deus quer a sua felicidade. Talvez ele tenha algumas dificuldades no primeiro momento, mas Deus sabe que essa criatura vai superar. Assim como nós superamos os nossos vícios. Eles vão superar também essas dificuldades que eles têm. Não é porque estão passando por essa situação que estão desprovidos do amor de Deus. Se Deus nos ama a todos, por que nós vamos, de certa forma, começar a criticar e olhar de forma equivocada um companheiro nosso que está indo por um caminho com o qual nós achamos que não é o correto? Né? Precisamos, de certa forma, auxiliá-los para que eles possam, aos poucos, ir entendendo o que se passa, porque sofrem por causa do que nós falamos, não conseguem, né, se uma pessoa fez uma cirurgia de mudança de sexo, se era um homem se transformou numa mulher, ele não vai ter todas as sensações das mulheres, já vai estar, de certa forma, frustrado, e sofre com o preconceito das pessoas. Por que ser preconceituoso? Por que não doar amor por essas criaturas? Né? Então os Espíritos vêm nos falar, todos nós somos filhos de Deus, todos nós passamos por situações difíceis, talvez nós já fomos em outras existências homossexuais. Porque o mundo existe já há muito tempo. Né? E Paulo de Tarso já chamava a atenção de alguns romanos por causa da homossexualidade naquela época. 1000 anos atrás. Então, uma coisa, dificuldades que todos passam, porque nós estagiamos muito tempo num corpo masculino ou em um corpo feminino, mas nós precisamos reencarnar num outro tipo de corpo. Se eu fui masculino, eu vou ter que reencarnar num corpo feminino. Se eu fui feminino, eu vou precisar reencarnar num corpo masculino. E temos essa dificuldade, gente. Porque muitas encarnações, milhares de encarnações reencarnando numa sexualidade. De repente eu me vejo na necessidade para a evolução de reencarnar no sexo oposto. E às vezes eu não vou ter toda aquela sensibilidade de aceitar aquilo passivamente, eu vou ter dificuldades. E isso é a experiência que eu estou passando. Até chegar um momento em que eu consiga viver tanto num corpo feminino como num corpo masculino sem ter dificuldades nenhuma, porque eu já consegui superar todas as tendências. Começo a entender. Aí sim eu vou respeitar as mulheres, vou entender o porquê delas estarem lutando para a sua liberdade hoje, porque no passado foram perseguidas. E hoje, se tiver feminista aqui, não fica brava comigo, tá? Mas muitas das feministas de hoje foram aqueles homens austeros do passado, que de certa forma se aproveitaram das mulheres, faziam tudo o que queriam, se achavam superiores às mulheres, hoje reencarnando no corpo feminino. Opa, isso eu não quero para mim não. Podia ser naquela época, agora eu não quero mais, eu vou lutar por meus direitos. É isso que está aprendizado. Entende? Então, são situações que cada um de nós passamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, gente. Então, é entender. É tudo momentâneo, é tudo processo evolutivo e que o ato sexual, ele é físico. Ele não é espiritual. No mundo espiritual não existe o ato sexual. Nós, no mundo espiritual, nos amamos, nos relacionamos, nos casamos, mas não existe o ato sexual. O amor, o prazer é estar juntos. Não é longe, né? Se alguém aqui gosta muito de uma pessoa, sente bem quando está junto dela, se sente bem? Né? Então é isso, é o prazer de estar junto com aquele ser que nós gostamos, aquele ser que nós amamos, independente do sexo, independente do ato em si. Né? É entendermos isso e olharmos essas criaturas com amor, com carinho e entender. Cada um está no seu momento, no seu processo evolutivo, e cada um vai chegar um momento que vai vencer de acordo com as suas lutas, com a sua força interior. Mas todos nós conseguimos superar. Todos nós conseguimos passar por essas situações. E todos nós temos obrigação, perante as leis divinas, de respeitar aquele companheiro que pensa ou age de forma diferente. Procurar orientá-los, mas entender, se eu optei por isso, quem opta é o Espírito, não é o corpo. O Espírito optou em viver essa vida. Vamos respeitar. Não é doença, como algumas pessoas também pregam. Não é doença. É uma opção do próprio Espírito. E ele tem toda a liberdade, assim como nós temos a liberdade de optar por aquilo que nós queremos. Mesmo às vezes nós optando pelas coisas erradas. É assim? Então,
é entendermos, é amarmos e doarmos o amor que nós temos em nós, porque essas criaturas merecem o nosso amor. Seja parte da nossa família, seja amigo, seja estranho, seja quem for, olharmos com respeito. Porque todos merecemos respeito, assim como nós queremos ser respeitados. Tá bom? Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Eu poderia fazer uma pergunta para o senhor? Não. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela aula que o senhor deu aí. Eu me senti, na realidade, um ex-aluno. Não chamar aluno de ex, mas eu aprendi muito, porque essa semana, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e eu queria perguntar para o senhor, para mim, veja bem, é um tema que encaixa nesse. Ela já votou a favor do aborto com 3 meses, com gestações de até 3 meses, e tem mais juízes para votar. Agora, será que essa posição do ser humano não vai atrapalhar toda essa história que o senhor discerniu muito bem? E que história que eu digo, essa veracidade que o senhor colocou, que eu também entendo que seja assim. Porque eu acredito que o ser humano, ele não tem o condão, seja jurídico, moral, imoral, eu acho que ele está dilacerando, ele está tirando uma vida. E a criança, a partir de 3 meses, ela já tem as impressões digitais, né? Ela praticamente está corpo composto. É só um fator de desenvolvimento. Me perdoa, eu sei, mas eu achei que tivesse alguma coisa a ver com a outra. Vamos tentar entender, né? Porque eu não sou o dono da verdade. Vamos tentar entender a luz da doutrina espírita, tá? O que a doutrina fala? Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Seja um feto, porque a partir do momento da concepção já há vida, porque no momento da concepção o espírito já é ligado àquele feto, né? Porque ele está se criando. Então, nós não temos esse direito, mas a doutrina nos coloca, cada um vai responder pelas suas atitudes, pelos seus atos. Então, se eu tenho o poder e eu determino, pode fazer isso, eu sou responsável por todas essas vidas. Pela autorização. Eu estou sendo responsável por essas vidas. São espíritos que estavam para reencarnar, foram impedidos de reencarnar por causa de uma decisão minha. Mesmo que o médico é responsável, quem faz também é responsável. Mas eu sou o maior responsável porque fui eu que determinei. Então, cada um segundo as suas obras, e a lei de causa e efeito está aí, né, que vai, uma hora essa pessoa vai perceber que correu no erro e vai pedir para consertar tudo isso. Né? Impedir que a população se cresça ou coisa nesse sentido, né, que haja reprodução, não vai impedir nunca. Mesmo, né, essa dúvida do senhor eu vou trazer para a homossexualidade. Muitas pessoas têm esse receio. Então vai chegar um momento que nós não vamos nos reproduzir mais. Gente, nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui no mundo. Se tiver 1% de homossexuais, é muito ainda, não tem tudo isso. Então a reprodução vai continuar acontecendo normalmente. E outra, muitos desses poderão estar adotando crianças que foram abandonadas por pais e por mães, por um motivo ou outro que nós não vamos entrar também no detalhe. Né? Então, e são responsáveis, adotam porque amam, adotam por amor e vão doar amor para essas crianças. Então são 2 pessoas, um homem no vestido de mulher e uma mulher vestida de homem, cada um no seu papel. Então a mulher vai estar fazendo o papel do homem e o homem fazendo o papel da mulher. Então a criança vai estar tendo os 2 lados da moeda, vamos dizer assim. Vai estar tendo as 2 educações de uma mãe e de um pai. Né? Mesmo que os 2 tenham a constituição física normal, mesmo que não tenha feito a cirurgia de mudança de sexo. 2 homens que se relacionam, que têm uma vida marital, com regrado, com, né, educação, tudo educa uma criança normalmente. Então vai ter aquele mais sensível, que seria como se fosse a mãe, e o mais austero, que é como se fosse o pai. É a mesma coisa a mãe, né? A mesma coisa a mulher. Né? Nós temos aquelas mulheres que às vezes não fazem mudança de sexo, mas você olha, ela tem todos os trejeitos, todas as características de um homem, e a outra feminina, e as 2
vivem juntas. Então a criança vai ter as duas polaridades, masculino e feminino, independente se é duas mulheres ou dois homens. Né? E a reprodução vai continuar a acontecer. Né? Não vai disseminar a população no mundo. Então vai acontecer naturalmente. Agora, cada um, no caso dos ministros, cada um é responsável pela sua atitude. Precisamos sim orar muito por eles. Em vez de ficar com raiva deles, é difícil, né? Mas vamos orar. Pedir a Deus que os ampare e que ilumine as suas mentes para que eles tomem a decisão correta e não incorram em erros. Tá bom? Parabéns. Eu tenho que responder. Parabéns, nossa.